Vamos conversar hoje sobre um assunto que é muito polêmico e ao mesmo tempo muito comum. Vamos falar sobre vícios e maldições. Será qual a ligação tem vício com maldição? Existe mesmo alguma coisa em comum entre vício e maldição? Se sim, tem cura? Quais os prejuízos e as perdas que a maldição e o vício trazem para a vida das pessoas? Já se inscreve nesse canal, deixa seu like para que você não perca nenhum assunto aqui, que nós estamos sempre debatendo, sempre conversando sobre as soluções de alguns problemas, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana e esse canal aqui da Juju Motiva, ele foi criado para isso, para nós entendermos juntos que é muito possível ter uma vida melhor, com muitas soluções a cada dia. Então, sem mais enrolas, vamos discorrer, vamos conversar aqui sobre vício. O que é vício? Vício são coisas que nós fazemos repetidamente, que o nosso cérebro fica viciado, que nós ficamos viciados. Nós ficamos dependentes. A pessoa ela fica dependente daquilo que ela acostumou fazer todos os dias, ou que ela acostumou fazer toda hora, ou que ela não consegue mais se livrar daquilo. E todo vício causa prejuízo, seja ele o vício por comida, por pornografia, por jogos, por bebidas alcoólicas, por drogas, por televisão, por aparelhos eletrônicos, por celulares, por vídeos, por redes sociais. Todo vício causa prejuízo, porque tudo demais vai começar a te prender. Você vai ficar preso àquilo e você não vai contemplar, você não vai ter a oportunidade de viver as outras coisas. Se é vício, tem prejuízo. Se tornou vício, a pessoa se tornou a ser prisioneiro daquela situação. Tem tratamento, mas a pessoa tem que querer se livrar daquele vício. Existe tratamento. Tem como tratar com Deus e tem como tratar com médicos, com psicólogos, com pessoas entendidas, com pessoas que estudam o cérebro, que estudam a vida do ser humano, que entendem por que as pessoas viciam, por que umas viciam mais, outras menos. E muitas das vezes a pessoa tem que tomar medicamentos, fazer terapias para se livrar. Não é fácil, por isso é melhor que não entre no vício. É melhor que quando você perceba que você está fazendo uma coisa repetidamente e que você está gostando demais, aquilo está te dando muito prazer, você tem que ponderar. Você precisa ter uma inteligência emocional de ponderar e falar: epa, eu mesmo faço isso com Coca-Cola. Eu gosto muito de Coca-Cola. Quando eu estou tomando muito, eu falo: epa, está na hora de parar. Epa, eu vou ficar uma semana sem tomar. Eu vou ficar mais tempo sem tomar. Porque eu tenho que controlar as coisas, o meu consumo de tudo, de qualquer coisa na minha vida. Você não pode deixar que as coisas te controlem. E isso está na palavra de Deus. Acompanhe aqui junto comigo. Está no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que nos diz que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E eu não me deixarei vencer por nenhuma delas. Então aqui a palavra de Deus já está nos advertindo que tudo que está no mundo você pode consumir. Se está aqui, tem coisas boas, coisas ruins, mas que nem tudo lhe convém. Coisas boas e prazerosas, porque o vício normalmente são coisas que dá prazer.
Eu costumo até dizer o seguinte: a droga é ruim? Depende do ponto de vista. Ela sim é ruim, devastadora. Ela acaba com a vida social, com a vida financeira, com a aparência física, destrói as famílias. A pessoa realmente fica numa situação normalmente deplorável, carente de muita ajuda. Mas em algum momento ela dá prazer, ela leva a pessoa ao êxtase. Quem está usando a droga ali, normalmente, ela tem momentos de êxtase. Isso estudando a gente percebe que existe essa situação. Então, em algum momento, ela é prazerosa, você concorda comigo? Porém, com o passar do tempo, quando vem o vício, é que a pessoa sente prejuízo. Por isso, o que traz vício, o que te traz prejuízo, o melhor é que você não experimente. Exemplo, drogas, é melhor que evite para que você não fique viciado. O restante das coisas, Juliana, mas você falou que Coca-Cola vicia e eu não posso tomar Coca-Cola? O que você acha? Bom, o ideal é que você tenha o controle das coisas nas mãos. Até comprar se torna um vício. Você já ouviu falar que tem pessoas que gastam mais do que ganham? É muito comum, né? A pessoa ganha 2.000, mas ela gasta 4, fica endividado, sempre pagando parcelas, porque tem um vício por compra, não pode ver nada que está comprando. E tem pessoas que falam, isso é uma maldição. Depende, é aí onde que a gente vai chegar, no que é vício e o que é maldição. Então, vício, tá bem claro pra gente o que é. E maldição? Maldição já é uma coisa espiritual, mas tem um pouco de ligação? Tem. Veja bem, também a palavra de Deus nos adverte para que a gente possa conferir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz que o Senhor visita a iniquidade desde a segunda, a terceira até a quarta geração. Então, existe maldição? Sim, existe maldição. A palavra de Deus também nos confirma que com a sua boca você pode abençoar e também amaldiçoar. Eu até fiz um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês, falando sobre o poder da palavra para abençoar. E agora nós vamos falar do poder da palavra para amaldiçoar. Existe coisa espiritual. Sim. Você já ouviu aquelas pessoas que começam a amaldiçoar seus filhos desde pequeno? Ah, esse menino é um capeta. Essa menina não vai dar o que presta. Isso vai ser um perdido. Eu estou criando ele para o mundo. Palavras pejorativas. Infelizmente, tem pessoas que amaldiçoam seus próprios filhos. E a maldição hereditária, principalmente de pais para filhos, como diz aqui na palavra de Deus, ela é muito forte. Quando você está desejando, quando a mãe, o pai está falando, às vezes fala com raiva. Ah, eu falei da boca para fora. Não pode falar. Abençoa. Melhora esse coração. Nós precisamos abençoar não só os filhos, mas todas as pessoas. Ah, mas se eu estou com Deus, treva não apaga a luz. Lógico que não. É fato que não. Eu não estou falando aqui que treva apaga a luz. Não é isso. Eu estou falando sobre maldição hereditária familiar. Sobre o que a família dispensa pela sua boca para os seus familiares. Então, fale palavras de bênção. Você concorda comigo que é melhor a gente abençoar do que amaldiçoar? Então, troque. Normalmente, quando a criança ali está muito levada, faça as orientações corretas e diga, esse menino é uma bênção, esse menino vai melhorar, Deus está cuidando. Abençoe. Mas, como tudo na vida, Deus nos instrui a maneira errada que não se deve fazer e a maneira certa. E olha aqui o que Deus ainda fala em sua palavra acerca de maldição. Então,
No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Deus, Cristo, nos resgatou da maldição da lei. Olha para você ver que interessante. Se nós compreendermos que existe maldição em nossas vidas e orarmos, Deus vai nos justificar. Deus vai quebrar a maldição. Se a gente orar, reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e tivermos uma vida espiritual com Deus e pedir a Deus que quebre maldição e orar, isso é quebrado. Mas nós precisamos querer. Mas a pessoa que está em maldição precisa querer. Agora vamos voltar lá atrás e ver se você concorda comigo, ver se faz sentido aqui o que eu estou falando para você. No início, eu disse lá para vocês, lá na frente, a ligação que tem vícios com maldição. Então, se aquela pessoa foi amaldiçoada, se ela foi muito amaldiçoada, jogaram muita palavra de peso em cima dela. E sem contar que, normalmente, quem é amaldiçoado, ele já começa a ter uma vida de sofrimento, porque ali ele já entende uma rejeição, ele já entende um maltrato. Dependendo da idade da criança, ele já sabe muito bem o que é um xingamento. E ali ele vai aprender a xingar, ele vai aprender a amaldiçoar também. E ali vai passando de geração para geração aquelas maldições. Então aquela pessoa acaba indo para as drogas, acaba indo para um vício que domina ele. Olha aí a maldição ligada com o vício. Tá aí. A maldição, sim, em alguns casos, tem totalmente ligação com os vícios. E precisa de tratamento espiritual e tratamento medicinal. São dois sentidos trabalhando juntos. O Espírito Santo de Deus ali quebrando as amarras, trabalhando na maldição, e os médicos trabalhando na mente, trabalhando com terapia, trabalhando com medicamentos. Muitas das vezes é necessário os dois, porque Deus sim, ele é capaz de fazer tudo, mas ele também deixou o homem, ele deixou os homens, os profissionais, para nos ajudar, para ajudar a população, através dos estudos e da medicina, que é muito importante. Então, a medicina, sim, ajuda o espiritual. Não é que a medicina ajuda Deus, porque Deus é capaz de fazer tudo sozinho. Ele é o ômega, o alfa, único, onipresente, onisciente, onipotente. Mas a união do espiritual com a medicina traz um resultado muito bom. Então, tendo a clareza do que é vício e do que é maldição, fica muito mais fácil para nós nos prevenirmos tanto dos vícios quanto da maldição e da união dos dois, para ajudar pessoas que precisam de tratamento, quando a gente identifica alguém com vício ou com maldição, e para prevenir nossa família, não entrar. Tem caminhos que é melhor não entrar, não é verdade? Lembra que nós lemos lá no livro de Coríntios, capítulo 20, versículo 5, que a palavra de Deus diz que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe é lícito? Então nem tudo é para a gente fazer. Concorda comigo? Fez algum sentido para você? Muitas das vezes, essa reflexão não é exatamente para você, mas é para uma pessoa que você conhece, que está sendo prejudicada por algum vício. E ela não está notando, porque é muito difícil, né? Como é que você chega para uma pessoa e você está viciada? A pessoa vai assustar, vai te rejeitar. Nós temos que saber como falar. Para ajudar, a gente tem que entender e suavemente ir entrando ali na vida daquela pessoa que você ama, para mostrar para ele que aquele vício está levando ele para uma ruína. E nós podemos ajudar muitas pessoas quando a gente tem a clareza do que um vício faz na vida das pessoas.
Por mais que sejam coisas óbvias, mas são coisas óbvias que às vezes a gente passa despercebidamente. E nós não podemos subestimar ninguém, nem mesmo a gente. Nós temos que nos policiar o tempo todo, porque nós podemos nos viciar sim, se a gente não vigiar. Todo mundo é propício, todas as pessoas, lógico, que aí tem explicações da medicina que diz que tem pessoas que elas são mais propensas, mas todo ser humano pode se viciar. Então, nós temos que viver em alerta e cada vez mais nos vigiar e cada vez mais nos prevenir. Então, nós ficamos por aqui hoje com essa reflexão sobre vício, que nós possamos melhorar nossas vidas cada vez mais e ajudar alguém a melhorar a sua vida também. Porque a vida faz mais sentido quando a gente consegue ajudar e levar o bem para alguém. Um beijo da Justi Motiva e até o próximo vídeo.